Você acompanha agora a palestra Obsessão e Mediunidade na Infância, Desafios para a Casa Espírita, com o expositor Jacobson Santana Trovão, da Federação Espírita Brasileira. Palestra realizada durante o encontro microrregional da mediunidade na Federação Espírita do Estado do Ceará, no dia 3 de setembro de 2017. Bom dia a todos. Esse tema realmente é preocupante, desafiador para o movimento espírita, para a casa espírita. A compreensão da mediunidade e da obsessão na infância. O estudo que Allan Kardec faz no Livro dos Médiuns sobre esse tema se restringe a 3 questões, mas nos dão informações muito preciosas. A criança, ela, segundo Emmanuel no Livro Consolador, até os 7 anos de idade, ela ainda se recorda com muita facilidade daquilo que ela programou, estudou no mundo espiritual e está extremamente sensível às orientações que recebe, principalmente aos exemplos que observa daqueles com os quais ela está convivendo. Então a criança, ela transita com muita facilidade, sobretudo nessa idade, entre o plano físico e o espiritual. Muitas vezes não reconhece o que é físico e o que é espiritual. Daí, muitas vezes, ela não manifestar de forma muito clara que está tendo uma percepção espiritual, mas em função dessa naturalidade. Como nós verificamos durante todo o nosso seminário, o termo médium e mediunidade deve ser tomado de forma mais ampla. Em sentido estrito, se refere àquele que trabalha efetivamente na mediunidade, exercitando uma certa mediunidade, como a psicografia, a psicofonia. Mas lato sensu é o que Allan Kardec coloca, que todos nós somos médiuns, que a influência ela é comum e cotidiana, a nossa relação com o plano espiritual é muito íntima. E, portanto, na infância, isso fica muito mais intenso. Daí se perceber, em função da sensibilidade da criança, referências ao mundo espiritual, através de um amigo que só ela vê, embora a psicologia demonstre isso realmente é uma realidade. Existe a imaginação infantil do amigo imaginário, mas também existe a percepção de uma entidade, de um familiar que esteja ali. Então a sensibilidade infantil permite que ela perceba esse mundo espiritual com muita tranquilidade. Agora, o que Kardec pontua é exatamente o exercício da mediunidade. Ele coloca, quando pergunta aos espíritos, haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Ou seja, colocá-la num exercício para exatamente desenvolver, ampliar essa capacidade mediúnica dela. Isso é perigosíssimo. Causa grandes perturbações à criança. Existem segmentos filosóficos, outros e religiosos, que estimulam o trabalho de criança em reunião mediúnica. No movimento espírita, a gente não vê isso correntemente. A época de Kardec era mais comum, daí a pergunta. Mas ainda existe, a gente percebe crianças. Existem pais que se empolgam com a percepção mediúnica da criança e acabam explorando isso e
adolescentes, aí já não crianças, mas adolescentes, sim, esse sim. A gente vê trabalhando no movimento espírita, inclusive fazendo apresentações públicas da própria mediunidade e angariando recursos para supostas instituições. Estão trazendo um grande prejuízo ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, os espíritos respondem a Allan Kardec, certamente que há inconveniente, né? E sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis, delicados, sofreriam por essa forma grandes abalos. Ou seja, a criança, ela tem um organismo frágil. Toda sobreexcitação causa um prejuízo que poderá manter ao longo de uma vida inteira. Daí o cuidado que se deve ter com a convivência com a criança. E ele vai mais. Principalmente vai estimular uma imaginação excessiva, causando uma sobreexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Essa parte final da questão, ela é extremamente importante para todo aquele que lida com criança, em qualquer condição. Aqui ele coloca os pais, mas hoje nós estamos com os cuidadores. Às vezes o cuidador conhece mais da criança do que o próprio pai. Aqui está pais, mas nós consideramos também os avós, os tios, nesse modelo familiar. O evangelizador da infância na casa espírita, ele lida com essa criança num tempo menor. Mas é muitas vezes questionado pelos pais sobre problemas da convivência dos pais com as crianças, com os filhos. Então, os evangelizadores precisam estar muito bem orientados em relação à questão da mediunidade e da obsessão, para poder ajudar os pais nesse processo. Porque quando nós falamos em mediunidade, nós temos que considerá-la em relação ao indivíduo. O potencial psíquico de cada um de nós é particular. Cada um tem. A criança também é assim. As crianças, elas apresentam a sensibilidade, isso facilita a percepção espiritual das mais variadas formas, não é só evidência, não é só incorporação, mas a própria sentir a presença dos espíritos, receber ideias que lhes são sugeridas, tudo isso é fenômeno mediúnico. Quando a gente fala fenômeno mediúnico, muitas vezes nós estamos pensando apenas numa incorporação, numa psicografia. Então nós temos que ampliar a análise dos tipos de fenômeno que acontece, que rodeiam a criança. Principalmente a intuição, a inspiração, dada a sensibilidade infantil. Então Kardec coloca ali, os pais prudentes devem afastá-lo dessas ideias. Para que os pais prudentes possam afastar as crianças de qualquer imaginação relativo a uma percepção mediúnica, a primeira coisa que ele precisa fazer é conhecer seus filhos. Muitos pais não conhecem os seus filhos. Convivem e imaginam, muito em função da falta de tempo, de observação do comportamento dos filhos. Daí muitas vezes quando chegar na adolescência ter aquela surpresa de identificar ali uma personalidade com a qual ele conviveu e nunca percebeu nenhum traço. Embora Kardec diga que haja uma mudança natural de personalidade na adolescência. Mas o impacto dessa mudança será menor se já tiver um processo educacional instalado dentro do lar. Porque nós temos que considerar as crianças como médiuns. Querendo dizer o quê? Que elas estão captando informações do mundo espiritual permanentemente, como qualquer um de nós. Só que elaborando conforme
as suas possibilidades interpretativas do fenômeno. Então os pais precisam observar, mesmo que trabalhem fora, não é? Ter um tempo com os filhos. E o que se diz? Um tempo de qualidade. Porque às vezes a gente fica também muito tempo com uma criança, mas não é um tempo de qualidade. Até porque, se a criança começa a incomodar muito, aí vem os recursos da tecnologia e a gente se admira da criança passar o dedinho na tela e mudar as imagens ali com muita facilidade. Os aparelhos foram feitos para eles mesmos. A tecnologia já compatível com os espíritos que reencarnaram. Eu, quando era menino, assistia os filmes do James Bond, ficava encantado com o telefone no carro. Nunca imaginei que nessa encarnação eu ia ver essa tecnologia. E olha que eu sou jovem. Embora ninguém diga, né, Fátima? Muito obrigado. A tecnologia desenvolveu bastante, as crianças se assimilam naturalmente. E a partir daí, muitos dos responsáveis, para ampliar a expressão, cuidador, pai, avô, avó, vocês estão compreendendo, né? Quando a gente utiliza um termo específico, mas num sentido mais amplo. Daí porque aqueles que convivem com a criança, deixar a criança muito tempo no computador, comprar um aparelho específico, porque ele vai se envolver e vai dar menos trabalho. Por quê? Ter um tempo de qualidade é complexo, porque eu tenho que estar atento às necessidades. A criança, ela tem indagações próprias. Agora, a criança acorda pela manhã e fala: pai, mãe, eu tive um sonho. A gente vira as costas e nem observa. Nesse sonho, preste atenção. Você vai identificar aí informações. Eu vi um caso que me chamou muitíssima atenção. O casal me contou da experiência que teve com a filha. Eles receberam um telefonema, o casal, por volta de 7 da manhã, relativo a um acidente muito grave que tinha acontecido. Acidente gravíssimo. E a pessoa que telefonou pediu preces, porque o filho daquela pessoa que telefonou tinha desencarnado nesse acidente e, por falta de condições, o acidente foi à noite, o corpo ficou nas ferragens a noite inteira, até aquele horário. O pai ficou sentado ao lado do corpo do filho. Ele falou: não vou sair daqui enquanto não chegar o resgate para tirar. Então aquela noite foi de grande tormento para a família toda, porque estavam na estrada. E ligaram então pedindo preces para dar uma força. Esse telefonema, segundo os pais, foi recebido dentro do quarto. Continuaram ali, levantaram, obviamente, e tomaram seus afazeres. Quando foi lá pelas 8 da manhã, 8 e pouco, o jovenzinho, mal saído da infância, um adolescente, acordou, sentou ali na sala com eles e contou o sonho. Falou: pai, mãe, eu tive um sonho muito interessante. Eu estava num lugar, de repente para um carro preto na minha frente. E eu pensei que era para eu entrar no carro. E o motorista, disse: não, isto aqui não é para você, é para outra pessoa. E quem mandou a gente buscar foi essa pessoa e deu um cartão. Esses cartõezinhos.
Aí ela disse que pegou o cartão e leu, estava escrito Bezerra de Menezes. E no sonho ela caminhou e viu um carro tombado. Descreveu o carro, parecia uma Hilux, uma caminhonete. Estava de pernas viradas, com as rodas viradas, né, para cima. E ela passou e viu e entendeu que aquele carro ia buscar alguém envolvido no acidente. Quando ele terminou de contar o caso, um olhou para o outro, porque não era possível ele ouvir o telefonema. Não era possível, pela estrutura da casa. O pai e a mãe entenderam na hora que era um recado para o casal. Pegou o telefone na hora e falou assim, olha... E aí eu achei muito interessante, porque eles não contaram para o casal o sonho do filho. Para poupar. Porque se conta o sonho, criaria uma ligação perigosa. Nós temos que avisar. Pegou o telefone e ligou na hora. Falou, olha, recebemos aqui uma informação. Doutor Bezerra mandou dizer, olha a interpretação, e não foi errado, que já enviou o recurso, vai recolher o seu filho, confie, doutor Bezerra está assumindo, ou assumiu, a situação que vocês estão vivendo. Desligou o telefone, a mãe que atendeu do outro lado não falou nada. Quando chegou no momento do velório, a mãe chamou esse casal e falou, olha, eu preciso dizer a vocês o seguinte. Sabe aquela hora que você telefonou falando que o doutor Bezerra estava acolhendo o nosso filho? Pois é, naquela exata hora, meu marido tinha levantado lá do meio mato em que ele estava atravessando a rodovia. A intenção dele era pegar a arma do policial e dar um tiro na cabeça, porque ele não suportava aquela pressão do momento. Então, quando eu vi o que ele ia fazer, eu falei, para, doutor Bezerra recolheu o nosso filho. E eu estava orando a doutor Bezerra e a Maria a noite inteira. A mãe foi dizer. Então aquele telefonema salvou a vida do meu marido. Olha a delicadeza de um sonho. E essa criança, esse adolescente, não é um médium que trabalha, mas uma informação que salvou uma vida. Deu esperança. Como eu disse, os pais tiveram cuidado de poupar o filho, porque senão haveria efetivamente uma exploração. Até sem querer. Queria mais detalhes, né? Ia conversar. E o jovem, o adolescente, não tem essa estrutura para dar essas informações. Mas como a mente da criança está mal saída do mundo espiritual para o plano material, ele é muito mais maleável às informações. Se a gente conversa com a criança e tem um cuidado com a criança e valoriza a participação da criança no dia a dia da casa, troca ideia com as crianças, podem observar, muitas vezes a criança fala algo de uma elevação e dá conselho para os mais velhos. Porque às vezes é muito mais fácil o anjo de guarda da família utilizar uma criança que tem a mente límpida do que o adulto, que está com excesso de preocupações. A gente vê isso muito no culto do evangelho no lar. Quando a criança vai falar. Mas às vezes a gente não tem paciência para ouvir a criança. Então nós precisamos mudar o método educacional dentro do nosso lar
considerando que nós estamos lidando com almas, que não é a primeira encarnação. Por isso, Kardec menciona, os pais prudentes devem afastá-la das ideias, ou quando nada, não lhes falar do assunto, a não ser em relação às consequências morais. Dependendo, obviamente, da idade. Conforme a criança vai crescendo, ela vai tendo a curiosidade, perguntando sobre mediunidade, sobre o mundo espiritual, nós vamos explicando conforme a possibilidade da criança. Mas a consequência moral, ou seja, o cuidado que a criança tem que ter com o pensamento, já deve ser passado para ela desde cedo. Porque se ela está tendo ideias que lhe estão sendo sugeridas, às vezes ela não está percebendo, quem está percebendo são os responsáveis, porque foge do padrão normal da fala de uma criança, então já se deve começar a falar. Cuidado com o que pensa. A gente não deve fazer tudo o que vem na mente. Nós temos que pensar a ideia e não fazer aquilo que é errado. Quando o pai, a mãe, o orientador, o cuidador dá essa informação, a criança assimila. Se ela frequenta a evangelização infantil, ou se ela tem as informações religiosas desde a infância, isso dá sustentação. Porque existem crianças de 5, 6 anos, 7 anos de idade, que já pensaram em suicídio. Ou que já tentaram suicídio. Mas os pais nunca observaram. Por quê? Porque não tem um tempo de qualidade. A criança está lá no quarto, com o videogame, com o brinquedo, né, eletrônico, o que é conveniente. Sem observar, inclusive, os sites. Então, consequência moral é exatamente comportamento que a criança deve ser orientada. E a orientação mais segura que se dá para uma criança é a do exemplo. A criança faz o que a gente faz, não o que a gente diz para ela fazer. Não adianta eu dizer para uma criança com a qual eu convivo não gritar, não grite, se eu digo isso aos berros. Eu estou dizendo para ela que ela pode gritar. Mas não na minha ausência, na minha presença, só na minha ausência. Ou então, se eu digo a ela que não beba com um copo de bebida na mão. O que eu estou dizendo, na verdade, para a criança? Você não vai beber agora, mas quando você crescer, você vai beber. E a primeira quantidade que ela tiver, ela vai buscar o álcool. E daí para as drogas é um pulo. Porque a criança lê a linguagem não verbal. E acredita nisso. Por isso é que o lar não pode ter desavenças. Porque permite que aqueles que são mais frágeis sofram graves abalos no seu desenvolvimento de personalidade. Kardec continua a análise. Há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente. Aqui ele está falando daquelas que realmente já têm uma aptidão específica. Quer de efeito físico, escrita, visões. Apresenta o mesmo inconveniente? Olha como os espíritos foram sábios em responder a Allan Kardec. Não. Nesse caso, não, porque quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso, ou seja, já foi preparada no mundo espiritual. Então, para ela, é natural. A primeira é a expressão da mediunidade lato sensu. Nessa questão, a expressão da mediunidade estrito sensu. Porque a criança já tem a estrutura. Mas permanece ainda a mesma informação. Os pais têm que dar o amparo. O principal amparo é manter uma conduta evangélica dentro de casa. Para que a criança tenha referencial e o lar seja protegido. Não adianta, estamos na doutrina espírita, vamos falar do movimento nosso. Eu ir para o centro espírita reclamando. Reclamar de levar a criança na evangelização infantil. A criança adora evangelização infantil. E muitas vezes a gente vai reclamando. O que a criança está entendendo? Um obstáculo. Ela desiste também.
Não me esqueço do caso daquela criança que estava tomando refeição com os pais e eles conversando sobre um aborto espontâneo que a vizinha teve. E pensando o que tinha acontecido, perdeu o neném, não é? Estava grávida. Comentando sobre aquele fato, a criancinha de 5 anos vira para os dois e fala o seguinte: ocorre que ela teve o aborto espontâneo, porque na verdade foi uma gravidez ectópica. Então a nidação não foi apropriada e aí o próprio organismo expeliu. O pai olhou para a mãe e falou: escuta, você trocou esse menino na feira? O que é isso, menino? Era Chico Xavier, aos 5 anos de idade, conversando com a mãe, com o pai, nesses termos, com Maria João de Deus e o seu pai. Então, os traços da mediunidade, quando a criança é preparada, é porque ela tem, quando ele diz aqui, na sua natureza, é porque o corpo, André Luiz, no livro Os Mensageiros, diz do preparo que o médium recebe. Ele menciona o caso de um médium lá que foi preparado por 30 anos no mundo espiritual, recebendo passes. Imagina como é que fica o perispírito. Como o perispírito é o molde do corpo vai ficar adaptado a percepções extrasensoriais. 30 anos é muito tempo. Então a pessoa nasce com a hipersensibilidade. Por isso que não pode discutir na frente da criança. Nem na ausência, óbvio, né? Porque ela é muito sensível. Imagina um espírito que está ali, nessa sensibilidade toda, e vê o lar se desestruturando. Entra em processo obsessivo. O equilíbrio de uma criança está imediatamente ligado ao equilíbrio daqueles com os quais ela convive. É preciso fazer o que Daniel Goleman, no Inteligência Emocional, diz de educação das emoções. Quantas vezes a gente não vê situações da criança querer dormir com a luz acesa porque tem medo? Não. Você vai vencer o medo agora. Apaga a luz e fecha a porta. Você cria um problema. Porque a criança ela fica intimidada e não houve um trabalho da sua emoção. Como é que seria? Nós precisamos conversar com a criança. Tudo que se vai fazer dentro de casa, não deixe a criança alheia. Porque isso desenvolve os potenciais emocionais. É um trabalho de inteligência emocional. Para vencer o medo, a raiva. Porque ela, se for um médium ostensivo, ela já tem uma natureza. O corpo, essa natureza que ele fala, é o corpo físico. O arcabouço mental, estruturado. Então uma criança como essa, Chico Xavier, que é realmente uma exceção. Porque ele enfrentou adversidades as mais difíceis. E teve o amparo direto da mãe, que ele conversava claramente com ela. Mas muitas crianças têm uma sensibilidade muito grande e ninguém dentro de casa tem condição de conviver. Porque a gente pensa que educar uma criança médium é algo excepcional. Não é. É dar a mesma educação que se preconiza, por exemplo, no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec diz que educação é conjunto de hábitos adquiridos. Como eu não sei o compromisso mediúnico da criança com a qual eu convivo, eu tenho que dar para ela todo o aparato para que ela se estruture e chegue na adolescência, na juventude, na idade adulta, com equilíbrio suficiente para enfrentar os compromissos que ela assumiu no mundo espiritual. Porque às vezes eu não vou identificar essa mediunidade, mas ela é. Porque Kardec diz, todos somos, todos temos o germe da mediunidade. Então não tem que ter um tratamento específico, porque esse tratamento deve ser dado a todas as crianças. E tratar a criança médium com naturalidade. Naturalidade. Olha, eu estou vendo uma pessoa de bar, a criança fala. Às vezes você vai pegar as fotos antigas, é o vovô.
eu conheci uma família que a tia não ficava com a criança dessa nunca, porque ela morria de medo do menino. Todo mundo saía e deixava para cuidar, eu não fico de jeito nenhum. Porque a vez que eu fiquei aqui, ele ficou falando, tem uma aqui, tem uma ali, tem uma ali. Eu saí correndo, peguei ele e saí da casa. Esperou os pais lá fora. Porque ela ficou com medo da criança. Então, aí, nesse momento, o que eu estou dizendo? Porque a linguagem não verbal, eu estou dizendo, você vai ter que ter medo dessas imagens. Porque o medo é aprendido. Por que criança tem medo do escuro? Porque eu disse a ela que lá tem um bicho-papão. E vai te pegar, se você não ficar quieto. Eu ensinei a ter medo. A criança não tem medo naturalmente. O medo é aprendido ao longo do tempo, como fator de sobrevivência, mas ele vem amadurecendo ao longo do tempo. Por isso que uma criança caminha no parapeito de um prédio sem medo. Porque ela não tem isso natural. Só o desenvolvimento vai estabelecendo. Então a criança, quando ela manifesta visões, ela deve ser amparada para entender o que está acontecendo. Porque ela tem condição de entender. O mesmo não acontece quando é provocada e sobrecitada, foi o que nós falamos. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas. Que lhe parecem coisa naturalíssima, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Agora os pais têm que tomar cuidado, porque muitos ficam empolgados mesmo com a mediunidade da criança. E criam uma exploração, e conta para todo mundo, e olha, meu filho é médium, meu filho é... Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela explica facilmente se conhece o espiritismo. Então o espiritismo tem que ser ensinado desde a infância, porque essas almas são preparadas. Daí o risco de você criar um ambiente de obsessão dentro do lar, se não tiver uma orientação apropriada. Kardec faz uma outra pergunta muito importante. Em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Não há idade precisa. Obviamente que na casa espírita nós temos que observar alguns cuidados. Colocar uma jovem de 16, 17 anos numa reunião mediúnica, só se eu tiver muito preparo, conversar com os pais, com os responsáveis, para que não haja prejuízo, porque ele só pode decidir por si a partir dos 18 anos, não é? Que está na idade adulta. Antes, a criança, inclusive, ela tem direito, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, de fazer opção religiosa, viu? Muitos não observam isso. Mas a criança tem direito da sua opção religiosa. Agora, ela vai gostar daquela religião com a qual ela teve um contato simpático, agradável. Por isso as aulas de evangelização infantil devem ser muito apropriadas à criança, a esta criança da era tecnológica. Então não adianta criar fantasias anormais, não é? Porque quando eu era menino, a gente acreditava que pegava um foguete e dava uma volta na lua e voltava. Vai falar isso para o menino hoje. Tio, você está ficando doido, o foguete não vai na lua e volta. Não existe ainda esse foguete. Porque ele está antenado à tecnologia do tempo. A evangelização infantil precisa dar um passo nesse sentido. Muitos evangelizadores estão trabalhando com essa perspectiva. E isso está crescendo cada vez mais. Mas, veja que a criança com a qual nós estamos observando o fenômeno, ela já estruturada, ela pode ir para a reunião mediúnica. Mas só decidirá por si mesma, como disse, a partir da idade adulta. Antes, existem riscos legais para se colocar um adolescente, não é, em reunião mediúnica, conquanto ele tenha condições. Daí a importância de negociar isso com ele e com os pais. Porque para muitos, frequentar a reunião mediúnica é o momento do equilíbrio. Conheci um rapaz que ele andava na rua e se sentia a 3 metros de altura.
Vivia literalmente nas alturas. Ele disse que olhava para baixo e via o corpo. Expansão perispiritual, né? Que dá essa condição. Ele precisou ir cedo. Com 17 anos ele teve que ir para a reunião mediúnica. Primeiro dia ele incorporou. E psicografou. Ele precisava da reunião mediúnica para manter o alto equilíbrio. Mas esses são casos particulares, porque se você generaliza, você acaba, sem um preparo, criando prejuízo. Há crianças de 12 anos, isso aqui é muito interessante, a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas, e é verdade. Crianças de 12, 13, 14 anos têm muito mais maturidade do que certas pessoas. Principalmente se teve uma informação segura dentro do lar, em termos de qualidade de emoção e de conhecimento de vida espiritual. Falo da mediunidade em geral, tá vendo? Quando os dois focos de mediunidade, porém, a de efeito físico é mais fatigante para o corpo. A escrita tem outro inconveniente, derivada da inexperiência da criança, dado o caso de se querer entregar-se a sós ao exercício de sua faculdade e fazer disso o brinquedo, porque Kardec trabalhou, ele falou isso porque Kardec teve médiuns muito jovens. André Luiz narra um fato muito interessante no livro Missionários da Luz, que tinha um grupo de médiuns que estavam tentando um desenvolvimento mediúnico. Naquela noite não teve nenhum fenômeno, embora todos foram beneficiados com afastamento de influências, tratamentos espirituais relativos ao vampirismo. Mas chama atenção o fenômeno que acontece depois que eles saem da reunião mediúnica, porque fora do centro estava a mãe e uma quase mocinha, irmã daquele rapaz que estava lá dentro, tentando o desenvolvimento da mediunidade. E eles vão os três caminhando, e ele falando das suas preocupações, das suas dificuldades. De repente essa menina, o Alexandre, que é o mentor, coloca a mão na testa, na rua, caminhando, hein? Caminhando. Mentor do grupo se aproxima e começa a projetar ideias, e a menina começa a falar e dá conselho dos mais elevados para o irmão. Chegou um ponto que a mãe chamou a atenção da menina. Falei, minha filha, não entra nisso, esse assunto. Porque ela avançou. André Luiz observando o fenômeno, porque André Luiz é o pesquisador, né? Ele observou não só o conteúdo da fala, como o próprio fenômeno em si. E a menina ainda conversa mais um pouco, e ele pergunta, por que que você teve acesso à mente dessa menina, que nem na reunião mediúnica não estava, e lá dentro, no momento da reunião, nenhum dos que estavam tentando o desenvolvimento conseguiu captar o seu pensamento. E aí o Alexandre responde a André Luiz. É porque essa jovem, mal saída da infância, mantém a mente tão pura quanto a tinha na infância. Ela não sofreu os grandes abalos emocionais, as grandes preocupações da vida. Ainda está extremamente sensível. Ela captou o pensamento de Alexandre assim, praticamente 100%. E André lhes pergunta, e ela vai continuar assim? Durante a vida toda? Alexandre respondeu, depende dela, do esforço dela, em manter a mente pura, isenta das grandes preocupações. Não é fora do problema de dificuldade que a vida de todo mundo tem, mas manter-se equilibrado diante dos problemas, que é essencial para aquele que queira trabalhar na mediunidade. Chico diz isso muito. Médium tem que aprender a trabalhar sob o fogo da luta. Tem gente que só vai para o centro quando a vida está toda arrumada. Ou então aquele outro que vai para o centro para arrumar a vida. E aí some também. Os dois extremos. Porque uns não têm tempo. Não tem tempo. O médium tem que aprender a trabalhar sob o fogo da luta. Ou seja, eu estou cheio de problemas. Mas é aí que eu preciso mais trabalhar na mediunidade. Ter o esforço de manter a mente serena, tranquila.
mente serena não quer dizer boca fechada. Tem muita gente que fica em silêncio, mas a cabeça fica viajando, né? Isso atrapalha muito a reunião mediúnica. Caminhando um pouco mais, nós falamos da mediunidade. Quais seriam as causas da obsessão, portanto, na infância? Imperfeições morais significativas. O que quer dizer isso? Está lá no Livro dos Espíritos, uma questão analisada por Allan Kardec. Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? Porque tem criança que já apresenta uma índole negativa, má, desde cedo. Os estudiosos dizem que os primeiros sinais de psicopatia ou sociopatia são percebidos já na infância. Quando a criança, por exemplo, vai brincar com um animal e tortura e mata o animal. O passarinho, ele tem o prazer em matar o passarinho. Não é? Estraçalhar muitas vezes. São traços de psicopatia ou sociopatia que na idade adulta vai caracterizar uma personalidade altamente periculosa para si e para a sociedade. Mas se os pais não observarem isso, não será possível a educação dessa alma. Porque ele veio nessa condição, nesse lar, exatamente porque os seus orientadores têm condições de dar essa orientação. Lembremos que nós recebemos dentro de casa as almas encarnadas como marido, mulher, filho, parentes, do mesmo jeito que nós a deixamos na vida passada. No mesmo ponto que nós a deixamos na vida passada. Então, se a criança apresenta traços de perturbação já desde cedo, foi alguém com quem eu convivi. Emmanuel trata do tema no livro Leis de Amor. Quando perguntam a Emmanuel, quem foi na vida passada a minha filha desatinada de hoje? Emmanuel responde que comumente a filha desatinada de hoje, a filha desequilibrada de agora, é aquela jovem que eu levei para o desequilíbrio e para a viciação. E o filho? Perguntam ainda a Emmanuel através de Chico Xavier. E o filho rebelde? O filho rebelde de hoje é o amigo do passado, com o qual nós caminhamos juntos na via da perturbação e do desequilíbrio. E o marido infiel? Quem foi o marido infiel na vida passada? Foi muitas vezes o mesmo companheiro com o qual eu convivi e que a esposa, a mulher, foi infiel para com ele. E a esposa desorientada? A esposa desorientada de hoje é aquela que foi abandonada por nós, depois de grandes promessas de compromisso e responsabilidade. É assim que o lar é estruturado em bases de família espiritual e material. Por isso nós não podemos nunca reclamar de um parente. O parente é sempre uma bênção. Porque se ele está daquele jeito, a culpa é minha. Porque quando a gente está no mundo espiritual, a gente tem uma visão completamente diferente do plano físico. É óbvio. Pelas percepções. Né? Então a gente costuma pedir para ter uma reencarnação daquelas assim, agora a próxima ou vai ou racha. Às vezes é o mentor que pede para a gente, não pede tanto. Não. Pode botar lá dentro de casa todos os meus inimigos, porque na próxima encarnação eu vou resolver todos os problemas. E ainda me dá dificuldade financeira, que não dá nem para pagar a pensão, querer separar. E aí reencarna, começa. Marido, esposa. Não é?
Aí a pessoa vira e fala assim, meu Deus do céu, parece que nasceram aqui em casa todos os meus inimigos. Nasceram mesmo, você pediu. Pacifique-se. Agora é a hora de transformar o ódio em amor, a antipatia em simpatia. Mudar pelo processo educacional. Por isso essas crianças que revelam atitudes viciosas, porque são almas com as quais nós convivemos e que a recebemos do ponto, e são muito suscetíveis a processos obsessivos, pela natureza própria. Mas a educação pode fazer muito. Estrutura psicológica e ou cognitivas alteradas, a imaturidade da personalidade. Surgem com o tempo neuroses, psicoses, fobias, manifestações de complexo, insegurança, medo, desconfiança, medo de novo, egocentrismo, vaidade doentia, autoritarismo, uso da mentira. Esses comportamentos vão surgindo devagar. E muitos problemas neurológicos e psiquiátricos têm primeiras manifestações na primeira infância. Recentemente, um pai nos procurou, conversamos, a filha tinha acabado de suicidar. Eles estavam desesperados, o casal. Mas aconteceu algo que eu fiquei penalizado. Eles foram para o tratamento psiquiátrico, mas talvez numa questão assim de excesso de amor. Não conseguiram descrever para o profissional todas as etapas da vida da criança. Essa jovem, ela sonhava muito com bichos agredindo. Ela acordava e acordada, ela via aranhas grandes no quarto, ela via animais, monstros. Situações como essa indica a possibilidade de um quadro no futuro de esquizofrenia, que é muito estimulado por obsessores. Então a obsessão ela precisa ser observada se está acontecendo e prevenida. Eles estavam muito chorosos porque eles não contaram isso para o médico. Eles estavam sentindo-se muito culpados dessa situação, que na verdade não seria uma culpa própria. Porque o quadro já estava bem caracterizado de uma esquizofrenia e ela não conseguiu resistir e suicidou. Pois é, estava sofrendo um processo obsessivo. Então os pais, nesse caso, precisam observar. Então esse casal, a criança contava que estava vendo esses bichos, eles nunca levaram para fazer um tratamento. Acharam que era coisa de criança. É desvalorizar a emoção da criança. É desvalorizar a informação da criança. Por isso, quando a criança vai dizer assim, pai, mãe ou cuidador, eu quero te contar algo, para, senta e ouça. Preste atenção. O que ela está querendo dizer? É muito importante. E não esse descuido de simplesmente levar a criança daqui para lá. Existem situações que permitem a obsessão, alterações orgânicas ou neurológicas. Havendo lesões perispirituais, a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, a se refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclusão de determinadas moléstias que acabam se manifestando na infância. É porque há uma lesão perispiritual. Mas que precisa, então, do aparato da família, já desde cedo levar para o médico, para perceber aquilo que é doentio, daquilo que é imaginação da criança, daquilo que é mediunidade. As pessoas têm muita dúvida sobre como identificar a mediunidade nas pessoas. E que aqui se inclui a criança. Mediunidade, você define se uma pessoa é médium ou não por exclusão. Muitas vezes a pessoa chega desmaiando no centro, vendo imagens horrorosas,
e diz, você é médium, você tem que ir para a reunião mediúnica. É a pior coisa que se faz. Porque é colocá-la na mão do obsessor. Porque o obsessor violentou a faculdade mediúnica. Que às vezes não era um médium ostensivo. Primeira coisa que a gente deve fazer, ou no caso da criança, é levar a um médico. Para excluir a possibilidade de qualquer enfermidade. Não só psiquiátrica ou psicológica, ao psicólogo também, não é? Incluindo aí, mas também alterações hormonais que podem causar simulações de transe ou anormalidades neurológicas que a pessoa também entra em transe repetidamente e tem visões. A AME Brasil tem desenvolvido um grande trabalho nesse sentido, mostrando que é a primeira opção, inclusive no adulto. A pessoa chega no centro com esse sintoma, eu tenho que perguntar, você já buscou médico? Falando, obviamente, aquele pessoal do atendimento, como se fala, de forma acolhedora. É importante você procurar um médico, para você verificar o seu estado físico. Agora é muito interessante, eu falei isso para uma pessoa que é profissional da área de saúde, e ela preferiu ver-se como médium do que ver-se como enferma. Porque há um preconceito de procurar psiquiatra, tomar remédio, tarja preta. Parece que a pessoa fica assim, alheia ao mundo, né? Esse estigma. Isso deve ser superado. Até porque as drogas atualmente, elas não são limitantes como no passado. Mas a pessoa morre de medo. Não, se eu for no psiquiatra, vão achar que eu estou doido. Não, você vai no psiquiatra para você deixar de ser doido. Lá você vai tratar. É claro que você não vai falar assim para as pessoas, né? Mas você vai lá para se curar, se recuperar. Estimular a pessoa. Porque se a pessoa vem com a informação de que ela tem todo um equilíbrio, e a curva de vida da pessoa mostra que são visões, que são... Ela é médium. Médium. Mas se a pessoa chega simplesmente com visões, no transe, a criança também relatando isso, não quer dizer que isso é mediunidade. Pode ser enfermidade. Dificuldades afetivas e emocionais também constituem uma brecha para a obsessão. Há dificuldades para fazer vínculos afetivos, crianças com frieza, indiferentismo, comportamento, tendência à violência, automutilação. A gente está vendo essa questão da baleia azul aí, né? Que tomou as crianças se automutilando. Pelo menos as informações que eu pude colher, todas essas crianças reclamaram do relacionamento com os pais. Todas. Uma jovem de 12 anos pulou do prédio ao lado do meu prédio, cidade que eu moro. Deixou uma carta. Na carta ela dizia, eu estou me matando porque ninguém gosta de mim. Meu pai separou da minha mãe, cada um foi cuidar da sua vida, eu fiquei com a minha avó não tem tempo, ela não me entende, eu amo os três. Queria que estivessem juntos meus pais. Como isso não é possível, eu vou acabar com a minha vida. Foi a carta que ela deixou no parapeito do prédio. E se atirou. Ela estava diante de uma situação concreta, de desestruturação da família, não teve o aporte psicológico apropriado e médico, abriu-se à obsessão, não viu solução e se matou. Porque esses estados problemáticos permitem a incursão obsessiva. Então nós vamos ver crianças que já reencarnam demonstrando graves perturbações, porque são almas que se comprometeram com outros em vidas passadas. É aquela obsessão que já surge desde o berço, digamos assim. A criança não fez nada, mas ela nasce com uma perseguição. Isso é fruto da vida passada. O lar também não está desestruturado, está ajustado. Então existe essa causa do passado. Mas existem situações em que o ambiente permite. O lar que casal briga muito, que tem desavenças, que tem excesso de bebida, que tem os descuidos da moralidade, do que se fala, até o tipo de brincadeira.
A criança cresce nesse estado e passa depois a ter uma dificuldade de ajustamento social muito grande. Nós precisamos preocupar com a educação moral. O que é educação moral? Nós estamos falando desde sexta-feira. É a educação do jeito de ser, de reagir diante das situações. É a educação das emoções. É a educação do jeito de ver a vida, de encarar os problemas. É isso que Kardec diz. Porque olha o que ele coloca. A educação convenientemente entendida, é a chave do progresso moral. Obviamente que ele não estava falando da moral da França, da Europa, daquela época. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los. As características pessoais, a personalidade que ele está falando aqui. Por isso que a educação moral é a educação dos caracteres. O que é educação? O que é o caractere aqui? A personalidade, as características do indivíduo. Eles serão corrigidos do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, perseverança, paciência, amor, dedicação dos responsáveis pela criança. Está lá no Livro dos Espíritos. Muita experiência. Aqui a palavra experiência, mas não é profundo esforço. Depois alguém, pessoal que agora a gente está falando, o pessoal está com a internet aberta, olhando no Livro dos Espíritos, né? Para ver se a gente está falando certo. Vê aí a palavra que está errada, essa última palavra aí. Vê aí. Profunda observação. Você já olhou, né? Ou você já sabe de cor? Ah! Você viu? Você é igual meus alunos na faculdade. Eu dou aula de direito, e eles estão com a última súmula que foi lançada na noite anterior no Supremo Tribunal Federal. Eu estava dormindo quando a súmula saiu, os meninos de manhã já têm a súmula. E aí se eu falar errado. Tá certo, muito obrigado. Profunda observação, a palavra observação. É importante a palavra porque aqui ele fala 3 coisas. Tato, muito tato. Não é pouco tato, não. Tato é o jeito de tratar a pessoa. Cuidado no jeito de falar. Eu tenho que saber tratar a criança. Falar com gentileza. Às vezes com firmeza. Falar com inteligência. Porque eles não aceitam mais. Por que eu não posso fazer isso? Não, você não pode fazer isso porque eu estou mandando você não fazer isso. Ah, tá. Então, ao que você virar as costas, eu vou fazer. E vai e faz. Esse não é argumento. Então, a gente tem que saber como falar com a criança. Não precisa colocar todas as palavras no diminutivo, não. Mas que gracinha, casinha, roupinha, a papinha. Isso é bom na idade. Né? Mas esse excesso também a criança observa, porque são almas maduras que estão reencarnando. Exige muito tato. Muita experiência. E é aí que complica, né? O casal casa, não tem nenhuma experiência de educar filho, nascem os filhos. Aliás, eu sempre digo aos jovens, não reclame dos seus pais. Porque segundo Emmanuel, os filhos é que escolhem os pais. Porque no mundo espiritual, a criança quer reencarnar de qualquer maneira. Não está nem preocupado se está casado, se não está casado, se vai assumir, se não vai assumir. Quer reencarnar. Isso tudo para eu falar? 2 minutos? Muito obrigado. Muito obrigado, Maria Eugênia. Maria Eugênia, só essa fala sua, você já tomou 1 minuto e meio da minha fala. Mas o que eu quero falar dessa muita experiência? O casal não tem... Geralmente, muitos dizem assim, que acerta lá no 3º filho. Ele faz tudo de errado no primeiro e vai acertar no 3º. Por isso que muita gente diz que ser avô é melhor do que pai, porque já tem experiência. Erra menos. E aí quando vê os filhos, não faça, não precisa bater. Nós não precisamos bater para educar a criança. Não precisa. Nenhuma. É preciso conversar com a criança. Inclusive é crime bater em criança. Tem gente que bate e se vê batendo.
cabe denúncia. Não precisa. Mas a pessoa vai descobrir quando é avô, né? O problema é que a gente também casa despreparado. Ou assume a gravidez, paternidade ou maternidade, inesperadamente. É o que o Emmanuel fala, que na fase do namoro ocorre uma doce obsessão. Uma suave obsessão. É claro, porque se você vê quem é o outro, você não casa de jeito nenhum. Vai ver só depois. E profunda observação. O que é observação? É exatamente isso. Olhar a criança. Observar é anotar o que a pessoa está fazendo. Se você olhar no dicionário a palavra observação, ela tem inúmeros significados. Que passa por olhar mesmo, mas passa também pelo jeito de tratar as situações, o jeito de falar. É observação. Observar, eu estou observando, estou falando. Eu estou olhando, eu estou observando. Então, profunda observação. Como a minha palavra foi docemente caçada, nesse suave encantamento de Maria Eugênia, é porque nós temos que encerrar realmente, a temática é bastante ampla, a gente podia ficar falando só de mediunidade na criança e obsessão aqui por muito tempo, não é? Uma semana, mas eu só gostaria de terminar, e aí nós vamos partir para as perguntas, é que a partir desse panorama, a Federação Espírita Brasileira está fazendo um levantamento nacional para se identificar mediunidade e obsessão na infância. Foi elaborado um questionário por uma equipe multiprofissional, todos os coordenadores de área da FEB, assessorado por médicos da Associação Médico Espírita, especialistas, e foi elaborado um questionário e foi distribuído por todo o país, para se identificar como é que está a questão da mediunidade. É possível identificar? Porque muitas vezes a gente está pensando que a mediunidade é enfermidade. Nós recebemos até agora por volta de 400 questionários, mas a nossa meta é receber por federativa 100 questionários. 100 questionários. Então eu estou passando tarefa para Maria Eugênia, vingando agora, Maria Eugênia, viu? Eu preciso de 100 questionários aqui do Ceará. Então você já está perto. Porque com esse panorama, nós vamos ter condições de fazer estudos mais aprofundados, vamos ter condições de fazer publicações, porque esse levantamento está sendo de muito interesse do movimento espírita. Inclusive, ele já era para ter acabado em janeiro, mas parece que depois de janeiro é que as pessoas perceberam a importância disso, todo mundo ficou querendo participar. Então, nós vamos agora até outubro para receber. Então, nós estamos pedindo para que todos os estados apliquem esse questionário para qualquer criança, não só aquelas que têm mediunidade evidente, mas qualquer das crianças da evangelização infantil. Você pode pegar 10 de um centro, 10 de outro centro, dos assistidos também, e mandar para mim, tá? Tem meu e-mail, entre em contato, pode mandar aí eu encaminho para a Marta ou para o Luiz Bertolucci, que está fazendo a tabulação para nós, ele é de Uberlândia. A coordenação dessa atividade está sendo da Marta Antunes, porque é uma atividade institucional da FEB. Na verdade, ela começou na área da mediunidade, mas como envolveu outras áreas e uma abrangência maior, ela ficou supra-área. Ela está sob a coordenação da Marta, que é a vice-presidente de unificação da FEB. Então, mas os 400 questionários já mostraram coisas muito interessantes para nós. Uma das principais é que as crianças estão sofrendo muito. Criança pensando em suicídio. Criança falando do abandono. Demonstrando ansiedade. Hiperatividade. Porque a depressão na criança não é igual no adulto, não. A depressão infantil, a criança fica hiperexcitada. Ela fica agitada. Com dificuldade de concentração. E é aí que entra medicamento. E muitas vezes está precisando de orientação da família. Então, esses 400 e poucos questionários já nos deram para daí a gente ampliar e pedir para que todos participem todas as federativas, coordenadores da área da mediunidade aqui tenham questionários, se não tiver, podem pedir, eu envio por e-mail, para que nós possamos, ao tabular isso para o ano de 2018, 2019, a gente poder voltar
e rediscutir essa matéria já com dados, para dizer, olha, a situação... Mas o que nós já vimos nos deixou muito preocupados. Nós precisamos voltar os olhos para o modo de tratar as crianças em geral. Não só preocupados com a questão da mediunidade, mas considerando-as todas médiuns. Todas com muita sensibilidade. Aí o panorama modifica. Muito obrigado. Nós vamos agora para o nosso momento, né, de perguntas e respostas, que será intermediado pela confreira Eugênia Canto, coordenadora da FEC para a área da mediunidade, e Inácio de Freitas, que a ajudará nesse trabalho, da equipe também da área de mediunidade. Nós convidamos aqui para essa mesa o Jacobson, a Cristina e a Fátima para responderem às indagações. Faremos, na medida do possível, todas quantas conseguirmos até o prazo que foi estabelecido. Então, vou passar a palavra ao Inácio, né, de Freitas. Para quem ainda não conhece, ele faz parte da equipe da área da mediunidade, da FEC. Trabalhamos em colaboração. Bom dia, pessoal. A pergunta é a seguinte: o que fazer para ajudar a criança que tem sensações espirituais quando os pais não acreditam nela? Geralmente a criança não entende e passa a ter medos. Essa é a pergunta. Geralmente a criança não entende e passa a ter medo. Para ajudar a criança, que nesse caso, a gente tem que ajudar primeiro os pais, né? Eles precisam entender o que é que está acontecendo. Porque foi o que nós falamos, ter experiência só depois que a gente passa pelas situações. Então a gente não pode nem censurar esses pais, porque muitas vezes eles não têm o preparo, a informação suficiente para lidar com essa situação. Daí a importância da casa espírita se aparelhar para orientar os pais, a família. Surgiu até agora a área da família, não é? Para quê? Para orientar a família como um todo, em relação à mediunidade e obsessão. Então, muitas vezes as pessoas tomam esse comportamento aqui por falta de conhecimento do que é o espiritismo, do que é o fenômeno mediúnico. Então é muito importante que a gente oriente os pais para que eles, por sua vez, possam orientar as crianças. A próxima pergunta respeita ao assunto primeiro tratado, obsessões individuais e coletivas, é dirigida a Cristina e diz: observado o companheiro em desequilíbrio, como devemos proceder? O afastamento do grupo mediúnico é correto? Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele é muito seguro na orientação a dar. A gente vai primeiro procurar ajudar esse companheiro, não é? Já observamos, está em desequilíbrio, como fazer? Primeiro vai tentar ajudar, porque a ideia não é afastar ninguém, porque todos nós precisamos do trabalho como ferramenta de reequilíbrio. Mas a orientação de Kardec é: se a gente vê que o grupo todo está correndo risco, que é melhor que um companheiro se afaste do que a gente perca todo o grupo. Não é tarefa fácil. Precisa de muita orientação. É bom que não seja uma decisão tomada por uma única pessoa, que o dirigente do grupo converse com o seu coordenador, com a diretoria da casa, que avalie, que peça muita ajuda da equipe espiritual da casa. Mas se é alguém que realmente está precisando de ajuda, vamos ajudar, deixar a porta aberta para se reequilibrando, que possa retornar, mas não vamos deixar que esse companheiro nosso que está passando por essa dificuldade, ou esse desequilíbrio, que ele prejudique todo o grupo. É uma decisão delicada,
mas necessária. Se for prejudicar o grupo, afasta. Se o grupo puder ajudar e neutralizar, vamos ajudar. Vamos lembrar que todos nós precisamos dessa caridade. Próxima pergunta é agora sobre o grupo, não sobre o indivíduo. Se o grupo não tem a cultura de análise das comunicações, como mudar essa cultura sem melindrar ninguém? Como mudar uma cultura em um grupo que não faz análise profunda das comunicações? Qual a melhor maneira de fazer essa análise? Essa questão da cultura é falta, a cultura aqui é falta de conhecimento. Em um grupo onde não existe a cultura de análise aprofundada das comunicações, não tem o hábito, pois é, porque ele falta o conhecimento da importância das comunicações, da análise. Receber, ouvir tudo e acolher tudo é a pior coisa que a gente faz. Não só em termos de mediunidade, e até pessoas até ficam empolgadas em publicar isso, não é? Tem coisas assim absurdas. Eu vi um texto de Machado de Assis dizendo que a gente tem que tomar cuidado com o que escreve na internet. Machado de Assis. Não, essa era a transcrição do livro. Todo mundo foi repassando assim como uma verdade. Ninguém percebeu o tempo de Machado de Assis. E aí a pessoa vai acreditando. Então, essa falta de hábito, essa falta de cultura ou de hábito, precisa ser modificado pelo esforço do grupo em estudar. Nós, espíritas, precisamos ir adquirindo maior segurança nas nossas atividades, nas nossas práticas. Então, o estudo, ele vai realmente mostrar a importância da gente conhecer o mundo espiritual. Lidar com o mundo espiritual não é coisa simples. Se a pessoa não tiver segurança, é perigoso. O que nos dá a proteção é atrair os bons espíritos. E nós fazemos isso pelo estudo, pelo esforço, pela reforma moral. Mas eu só vou identificar a presença dos bons espíritos, dos enganadores, se eu analisar. Eu preciso ler, refletir. E o médium não pode achar que está sendo avaliado ele, mas é a entidade. Por que ele fica milindrado? Milindre é uma manifestação de vaidade. Uma pessoa muito melindrosa é uma pessoa muito vaidosa. Então, ela precisa entender que não está falando, que isso é para ajudá-la. Que não é uma crítica pessoal, porque todo médium pode ser mistificado. O Chico diz que foi mistificado. Sofreu esse problema também. O Chico era muito humilde, muito autêntico. Não se colocava acima de ninguém. Então nós não podemos ficar com esse excesso de sensibilidade que é o melindre. Qual a melhor forma de diferenciar nossas sensações da dos irmãos que buscam ajuda? Como saber se movimentos involuntários são acúmulo de energia ou um tipo de mediunidade ainda não desenvolvida? Esse é um problema que nós verificamos que acontece em todos os grupos de estudo e nos grupos mediúnicos. Alguns médios, e aí parece que nós nos tornamos repetitivos por falta do conhecimento, por falta de estudo, acabam justificando hábitos próprios na hora das suas comunicações. Nós temos que ver que se a pessoa ela busca conhecer como se processa a faculdade, todo aquele fenômeno, ela vai entender que ela tem o controle sobre a comunicação. Por mais intensos sejam os fluidos, por mais sofrido seja aquele irmão que está se comunicando, por mais agitado, violento que seja o companheiro que vem trazer a sua comunicação, eu sou responsável pela forma de expressar, pelos meus movimentos, pelas palavras que utilizo.
Por isso, está lá no programa da mediunidade, em todo o processo lá do trabalho, desde o comecinho da prece, nós vamos entrar nos assuntos que se repetem, até no programa 2. Reforma íntima, que é um nome que é muito apregoado pelas obras de Joana de Ângeles, mas que o Jacobson, conversando, ele trouxe a transformação, não é? Não sei, a palavra transformação cabe melhor nessa situação. Nós nos transformarmos para melhor. Nós vamos agir mediunicamente na comunicação de acordo com aquilo que somos. Se eu tenho o hábito de ser uma pessoa que reage com violência às situações abruptas, às discordâncias, e como eu não vou permitir aquele espírito que reage com violência, porque eu tenho o hábito de reagir assim. Eu reajo por instinto. Se eu tenho o hábito de falar palavras de baixo calão, na hora da comunicação, como eu vou controlar se isso está no meu arcabouço? E eu aí não diferencio o que é meu e o que é do outro, porque habitualmente eu converso usando palavras inadequadas. Nas minhas conversas eu sou agressiva, eu não tenho equilíbrio. Então há um alerta. E novamente, aqueles companheiros, o dirigente, principalmente do grupo, o dialogador, que nessa hora deve falar o nome. Fulano, contenha-se, porque é o médium que tem que controlar. E depois ter essa conversa à parte, que não cabe só nas questões das mensagens. Por isso a necessidade, que também está lá no curso, a orientação, todo ao final da reunião se fazer a avaliação. Mas a avaliação não é para criticar o médium dialogador que falou bonito, falou feio, fez isso, fez aquilo. São nesses pontos, olha, teve dificuldade na hora da sua comunicação, de você ajudar ao dialogador em acalmar aquele nosso irmão. Tudo depende de cada um de nós. O Espírito só vai fazer a intensidade dos fluidos, a intensidade do sofrimento, da violência do nosso irmão, tem facilmente controle se o médium for um médium que busca o seu equilíbrio. Quer complementar? Dentro dessa linha de raciocínio que Fátima coloca, a questão da sensação, né, que foi anotada aqui, há pessoas que valorizam muito doenças, ampliam isso, uma leve dor de cabeça, a pessoa hipocondríaca, né, gosta de tomar remédio, e valoriza sintomas. Essas pessoas têm maior dificuldade de diferenciar o que é dela do que é de espírito, em termos de sensação. Então a gente precisa, primeiro, se conhecer. Eu estou bem de saúde? Não é? E tem gente que adora ter uma doença, até para poder contar dessa doença para todo mundo. O dia que ela não tiver uma doença, ela tem que arrumar, porque é o foco de atenção. Então a pessoa vai no médico, faz todos os exames, não tem nada, mas você olha para ela, ela está doente. Pessoas assim têm uma dificuldade imensa de separar. Então, eu estou bem, não tem problema nenhum. De repente eu tenho, no dia da reunião mediúnica, um mal-estar, que eu vejo que não é sugerido ou esperável pelo meu estado físico. Então, eu prestando atenção em mim, eu vou identificar se está sendo ou não. A gente pode ter mal-estar súbito, obviamente. Mas muitas vezes no dia a dia, você está bem, você está tranquilo. E aí começa um mal-estar, uma leve depressão, uma leve ansiedade, que pode indicar a presença de uma entidade. Na linha desse tema, duas perguntas. Uma é mais simples: o que fazer com o médium que não quer participar dos estudos? E a segunda diz: eu estou iniciando na doutrinação e tenho dúvidas sobre como abordar os espíritos. Bem, o médium que não quer estudar, cabe à coordenação da casa, ao dirigente do grupo, conversar muito com esse médium, e a gente volta para a primeira questão que eu já respondi, não é?
ele pode, ao se recusar a estudar, estar demonstrando esse desequilíbrio, vamos dizer assim, que veio aqui na primeira pergunta. É um melindre, como disse Jacobson ainda há pouco. Melindre é o quê? É uma vaidade, é porque eu já sei muito, que eu não preciso. Se a gente lembra de Emmanuel disse que o médium precisa estudar sempre, para diminuir as suas imperfeições, diminuir essa falta de conhecimento que vai fazer com que a gente não aceite as avaliações, que a gente não entenda uma crítica construtiva, que a gente leve tudo para o lado pessoal, como se fosse somente alguém que quisesse nos diminuir, e não deve existir nada disso num grupo mediúnico. Então, o médium que não quer estudar precisa ser convidado ao estudo. A participar das capacitações das casas espíritas, a participar da casa espírita. Uma vez eu cheguei numa cidade do interior que tinha um grupo de mediunidade, e a gente conversando, e eu saí perguntando a cada um de qual casa eles eram. Era uma cidade que tinha 4 casas espíritas. Aí um participante lá disse assim: eu sou médium. Eu disse: sim, eu sei, você é médium. Mas qual é a sua casa? Eu sou médium. Sim, qual é a sua casa? Mas eu sou médium. Segunda-feira na casa A, quarta-feira na casa B, sexta-feira na casa C. Esse médium realmente precisa ser convidado ao estudo. Ele não sabe o nome da casa, ele não conhece a equipe espiritual da casa, ele não participa de nenhuma atividade da casa, não participava de nenhuma doutrinária. Todo médium precisa da casa espírita. Eu, às vezes, repito muito também que não é a casa espírita que precisa de nós. Somos nós que precisamos da casa espírita. Então, o médium precisa estar integrado à casa, ao estudo, às doutrinárias, às capacitações, participar de outra atividade, ou seja, atendente fraterno, aplicador de passe, seja monitor, facilitador dos estudos, ou da evangelização infantil, ou dos grupos do ápice, não é? Vá descascar batata para a sopa, vá recolher donativos, vá trabalhar no bazar, vá ajudar na evangelização dos assistidos. Trabalho numa casa espírita é o que não falta. Então, o médium que não estuda, ele não consegue compreender a importância da sua vivência na casa espírita. E de como isso é importante para ele. Não é somente que ele é muito caridoso porque ele vem na casa espírita 2, 3 vezes na semana. É porque ele precisa. E o médium só compreende isso quando ele sai daquela leitura, vamos dizer assim, acadêmica, superficial da doutrina, e ele faz com que a doutrina comece a fazer parte da sua vida. Que o evangelho comece a fazer parte da sua vida. Então, nada disso vai ser difícil. Vai ser feito com muita alegria, com muita leveza, porque foi uma escolha, foi uma decisão que o médium tomou. E para isso, o estudo é que abre a porta para essa compreensão. É porque tem a segunda pergunta, que é: estou iniciando na doutrinação, tenho muitas dúvidas quanto à abordagem com os espíritos de diversas formas, conforme a necessidade de cada um. Bom, essa foi a temática do próprio seminário em si. Mas existem alguns livros que você poderia fazer uma leitura mais breve e também a prática. É muito importante. A pessoa que está iniciando, ela está com uma pessoa experiente. Essa é uma forma de superação. Inclusive, no livro Voltei, existe um procedimento que é descrito pelo irmão Jacó, no livro,
que é muito útil para fazer em reuniões mediúnicas. O irmão Jacó, no livro Voltei, a certa altura, ele está conversando com um espírito, ele estava desencarnado já, e conversando com um perseguidor, um obsessor, tá? Os dois no mundo espiritual, ambos desencarnados. E o amigo espiritual que o levou para conversar, toma um procedimento muito interessante, que o Jacó começa a conversar com aquela entidade, e a entidade vai apertando ele demais, ele vai ficando assim meio sem argumento. O que o orientador fez? Colocou a mão na cabeça dele, e aí ele começa a melhorar os argumentos. Então é uma sugestão. O dialogador novato, ficar com o dialogador veterano do lado. Se a coisa ficar um pouco difícil, ele entra na conversa ali também de forma natural, sem tomar a palavra, mas já combinado, né? Para que ele vá aos pouquinhos se soltando. A outra coisa é o estudo. Por exemplo, o livro Os Domínios da Mediunidade explica, o livro Desobsessão precisa ser conhecido, e nós podíamos indicar o Diálogo com as Sombras. Esses 3 livros vai te dar uma percepção mais rápida do procedimento. Nós estamos nos encaminhando para o final, né? Antes da última pergunta, eu gostaria de dar um breve aviso que os slides que Jacobson, Cristina e Fátima utilizaram aqui vão estar disponíveis no site da FEEC, feec.org.br, tão logo seja possível. Última pergunta. No desenvolver da mediunidade através do MEP, né, que é o Programa de Mediunidade, Estudo e Prática, como inspirar confiança ao médium nas primeiras comunicações? No desenvolver da mediunidade através do MEP, inspirar confiança ao médium. Oi? Como inspirar? Como? Como inspirar confiança ao médium nas primeiras comunicações. Essa confiança, no meu ponto de vista aqui, assim, rapidamente pensando, ela tem que ser já sendo trabalhada, conquistada no programa 1. Porque nós só vamos trabalhar na parte prática, no caso, a partir do programa 2. E se essa pessoa ainda não se sentiu integrada àquela equipe, se ela ainda não confia naquelas pessoas que conduziram o estudo até ali, nós temos que buscar as causas, o que está acontecendo com esse nosso companheiro, como a Cristina abordou aí na pergunta anterior, se dá na mesma situação. Porque se ele ainda se sente, não tem confiança para isso, faltou algo de nós, ou dele mesmo, talvez foi pessoa que passou pelo curso, mas não esteve muito assíduo, ou ele esteve mais de corpo presente do que realmente participando dos estudos. É uma pessoa que é muito fechada em si mesma, tem dificuldades, né, de ouvir, de se relacionar, de estar com o outro. E nós temos que observar que reunião mediúnica nós vamos criando, o próprio curso já tem como objetivo, um dos objetivos, irmos criando esses laços mais próximos, para que essa confiança se faça, irmos nos conhecendo. Mas se todos querem me conhecer, mas eu não me deixo conhecer, vai ficar complicado. Então, tem que haver análise dos dois lados, daquela pessoa, por que eu não adquiri essa segurança, e do grupo, para buscar ver quais as necessidades a mais que essa irmã tem. Temos aí o programa 2, que também começa devagarinho, até estarmos, então, na fase propriamente dita do trabalho prático. Você acompanhou a palestra Obsessão e Mediunidade na Infância, Desafios para a Casa Espírita, com o expositor Jacobson Santana Trovão. Palestra realizada durante o encontro microrregional da mediunidade na Federação Espírita do Estado do Ceará, no dia 3 de setembro de 2017.